E aí, torcedor do Vascão, estamos de volta com um vídeo exclusivo e notícias em primeira mão. Antes de tudo, inscreva-se no canal e deixe seu like. É muito importante para receber as novidades todos os dias. Sem mais enrolação, vamos às notícias. Olha só, galera, parece que o mercado da bola pode estar prestes a ferver de novo. E dessa vez, com um nome que ninguém esperava. Everton Ribeiro, sim, o meia veterano atual. Camisa 10 do Bahia estaria no centro de uma movimentação surpreendente. Nos bastidores do futebol brasileiro, segundo fontes próximas à diretoria de um tradicional clube carioca, o gigante da colina, também conhecido como Vasco da Gama, teria feito uma proposta oficial para contar com o talento e a experiência do jogador já na próxima janela. E o mais curioso disso tudo, Everton Ribeiro, segundo esses rumores que começaram a pipocar nos bastidores da imprensa esportiva, teria aceitado os termos propostos pelo clube Cruz-Maltino. É isso mesmo que você ouviu, Everton Ribeiro no Vasco. Pode estar mais perto do que a gente imagina, uma negociação que, se concretizada, pode mudar o cenário do Brasileirão e elevar o patamar técnico do elenco vascaíno. Vale lembrar que Everton, apesar dos seus 35 anos, continua sendo um dos jogadores mais lúcidos e inteligentes com a bola nos pés, e tem números que mostram isso mesmo em uma temporada difícil com o Bahia. Agora, será que o Vasco vai mesmo conseguir esse reforço de peso? Essa história começou a ganhar força nos últimos dias, especialmente após uma movimentação intensa nos bastidores de São Januário. O presidente vascaíno, que vem sendo pressionado por resultados e também pela torcida exigente, estaria disposto a fazer um investimento que combine retorno técnico imediato e também um nome de peso para elevar a moral do elenco. A diretoria acredita que a chegada de um jogador com o currículo de Everton Ribeiro pode dar um choque de qualidade no setor de criação e liderança em campo. Fontes internas afirmam que as conversas estão adiantadas e que o meia teria sinalizado positivamente a proposta. O contrato, segundo especulações, seria válido até o fim de 2025, com possibilidade de renovação por mais um ano. O Vasco estaria oferecendo um salário compatível com o que Everton recebe atualmente no Bahia, mas com bônus por metas alcançadas e uma cláusula de produtividade que teria agradado bastante ao jogador. Mais do que o lado financeiro, o que estaria atraindo Everton Ribeiro é o projeto apresentado ser protagonista, líder técnico e referência de um elenco que precisa urgentemente de alguém com sua bagagem para organizar o time e trazer mais inteligência tática. Everton Ribeiro, para quem não se lembra, viveu seus maiores momentos com a camisa do Flamengo, onde conquistou praticamente tudo: Libertadores, Brasileirão, Supercopa, Recopa e muitos outros títulos. Foi também peça constante nas convocações da seleção brasileira durante o ciclo anterior à Copa do Mundo do Catar. Mesmo com a idade avançando, ele continua sendo um jogador extremamente técnico, com visão de jogo privilegiada e uma capacidade de fazer o time girar que poucos têm no futebol brasileiro hoje. Quando se transferiu para o Bahia no início de 2024, muitos acreditavam que seria o cara para conduzir o Esquadrão de Aço a uma temporada histórica. No entanto, apesar de algumas boas atuações, o time como um todo não engrenou e Everton se viu em um elenco que por vezes não o acompanhava em termos de leitura de jogo. Isso teria gerado certa frustração no jogador, que passou a considerar outras opções. A proposta do Vasco teria surgido nesse cenário de insatisfação velada, com a promessa de um papel central no projeto esportivo e uma chance real de disputar posições mais altas na tabela. A possibilidade de ver Everton Ribeiro vestindo a camisa do Vasco mexeu não só com a torcida cruz-maltina, mas também com os bastidores da imprensa esportiva carioca. Jornalistas próximos ao clube relatam que houve uma reunião entre representantes do jogador e dirigentes vascaínos em um hotel na Barra da Tijuca no início da semana. O encontro teria sido discreto, mas não passou despercebido por alguns curiosos e, claro, por fontes ligadas ao futebol carioca. Segundo relatos, Everton demonstrou interesse genuíno na proposta apresentada, especialmente pela ideia de ser o camisa 10 de um time em reconstrução com jovens promissores e um treinador
que valoriza a posse de bola e o jogo coletivo? A ideia seria formar uma espinha dorsal mais experiente e técnica no meio-campo, algo que o Vasco carece há algumas temporadas. Everton Ribeiro, com sua leitura de jogo refinada e capacidade de controlar o ritmo das partidas, seria a peça ideal para esse novo modelo de jogo. Ainda não houve um anúncio oficial claro, mas a especulação já pegou fogo nas redes sociais, com torcedores debatendo se seria um bom negócio ou apenas mais um nome para inflar a folha salarial. Do lado do Bahia, a situação é de cautela e ao mesmo tempo de resignação. A diretoria do clube baiano entende que Everton Ribeiro tem um contrato em vigor, mas também reconhece que a permanência de um jogador insatisfeito pode ser prejudicial para o grupo. Fontes ligadas ao tricolor de aço afirmam que há uma cláusula de liberação amigável que poderia ser acionada mediante acordo entre as partes. O Bahia, por sua vez, gostaria de manter Everton até o fim da temporada, mas sabe que não pode competir com a visibilidade e o projeto apresentado por um clube como o Vasco, que mesmo vivendo altos e baixos, ainda carrega uma mística e um peso histórico que seduz muitos jogadores. Além disso, ao aspecto familiar, a esposa de Everton Ribeiro teria demonstrado preferência por retornar ao Rio de Janeiro, onde o casal viveu por anos durante o período no Flamengo. Isso pesaria bastante na decisão. O Bahia, apesar disso, já estaria mapeando o mercado em busca de reposições caso o desfecho da novela seja mesmo a saída do camisa 10. A torcida do Vasco, por sua vez, está dividida. Enquanto uma parte celebra a possível chegada de um jogador de renome com qualidade técnica indiscutível e experiência de sobra, outra ala demonstra preocupação com a idade de Everton Ribeiro e com o histórico recente de contratações, de veteranos que não renderam o esperado. Há quem diga que o Vasco precisa de juventude de intensidade e não de mais um jogador acima dos 34 anos. Por outro lado, muitos argumentam que com a bola nos pés, Everton ainda é diferenciado e que sua chegada poderia não apenas qualificar o time, mas também servir como referência para os jovens da base, como Marlon Gomes Barros e outros que vêm surgindo. As redes sociais do clube, inclusive, foram inundadas com montagens e pedidos para que a diretoria anuncie logo o jogador. Hashtags como Iraven Everton e Menara Maestro no Vasco começaram a subir entre os assuntos mais comentados, alimentando ainda mais o clima de expectativa. É interessante notar que essa possível transferência está sendo conduzida com um grau de sigilo incomum para os padrões do futebol brasileiro. Não houve ainda vazamento de valores exatos e tanto o staff do jogador quanto os dirigentes do Vasco têm evitado entrevistas. O que se sabe através de jornalistas bem informados é que a negociação está em estágio avançado e que Everton Ribeiro já teria dado sim verbal à proposta. Agora faltariam apenas detalhes burocráticos para que tudo fosse concretizado. Alguns dizem que o anúncio pode acontecer ainda nesta semana, dependendo da liberação formal do Bahia e da realização dos exames médicos. É aquele velho roteiro de novela do futebol brasileiro, onde cada capítulo traz uma reviravolta. Mas ao que tudo indica, essa novela pode terminar com um final feliz para o torcedor vascaíno, que sonha em ver novamente um camisa 10 clássico desfilando categoria em São Januário. Antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Colina News e deixar seu like assim, você fica por dentro de todas as novidades do Vascão de forma exclusiva. Bora continuar! Se o acordo se concretizar, a chegada de Everton Ribeiro ao Vasco será uma das maiores movimentações do mercado nacional neste meio de temporada. Seria uma jogada ousada de uma diretoria que vem tentando recuperar a confiança da torcida e estabilizar o desempenho do time. Em campo, Everton pode oferecer ao Vasco aquilo que o time mais carece cérebro no meio-campo: controle de posse, passes entre linhas e até bolas paradas bem cobradas. Além disso, sua presença pode ajudar a acalmar o jogo em momentos de pressão, algo que o elenco atual tem demonstrado dificuldade. Ele também teria papel importante no vestiário como um líder positivo, experiente, que conhece os atalhos do futebol brasileiro e sabe como lidar com a pressão das grandes torcidas. Claro, há o risco físico, já que jogadores acima dos 34 anos exigem mais cuidado com minutagem e carga de treinos.
Mas com planejamento adequado, o Vasco pode estar prestes a fazer uma contratação cirúrgica que pode fazer a diferença não só dentro das quatro linhas, mas também nos bastidores. Essa possibilidade também reacende uma velha discussão no futebol nacional: até que ponto vale apostar em jogadores mais experientes em vez de dar espaço aos jovens? A resposta pode variar de acordo com o projeto do clube. No caso do Vasco, que mistura juventude e carência técnica em algumas posições, trazer um jogador do calibre de Everton Ribeiro pode ser o ponto de equilíbrio que faltava. Não se trata apenas de experiência, mas de qualidade e leitura de jogo e liderança técnica. E o melhor, ele chega com vontade, com desejo de provar que ainda pode ser protagonista. Para um clube como o Vasco, que tem uma torcida apaixonada e exigente, ter um nome forte como esse no elenco pode ajudar também fora de campo, com impacto em vendas de camisas, bilheteria e engajamento digital. O marketing do clube já teria até ideias para explorar a imagem do jogador, inclusive com ações especiais para sócios. Tudo isso ajuda a entender por que a diretoria está disposta a avançar com força na negociação. A pergunta que fica agora é quando teremos uma confirmação oficial, porque, como todo bom rumor, ainda paira no ar aquele suspense. Os jornalistas mais bem informados do Rio afirmam que a expectativa é de que tudo se resolva até o fim da semana. Se isso acontecer, o Vasco pode estar prestes a dar um passo importante na sua caminhada para se consolidar como um time competitivo na parte de cima da tabela. E Everton Ribeiro, que já brilhou nos gramados do Maracanã com a camisa rubro-negra, pode agora reescrever sua história no futebol carioca com a camisa do rival. Uma reviravolta e tanto digna dos roteiros mais imprevisíveis do futebol brasileiro. Agora é esperar os próximos capítulos dessa novela, porque se tudo se confirmar, teremos uma bomba prestes a explodir no cenário esportivo nacional. E como sempre, você vai ficar sabendo por aqui com a gente em primeira mão. Fica ligado, porque o mercado não dorme e o Vasco está se mexendo forte. Se você curtiu esse burburinho, já deixa aquele like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nada do que tá rolando nesse mercado da bola. Maluco! Everton Ribeiro no Vasco ainda é um rumor, mas com tantos indícios, com tantas fontes apontando na mesma direção, já começa a aparecer muito mais do que só fumaça. E onde tem fumaça, a gente sabe tem fogo. A diretoria do Vasco, apesar do silêncio, parece determinada a dar uma resposta à torcida. E que resposta seria essa, hein? Um camisa 10 de respeito, líder técnico com passagens pela seleção e um histórico vencedor. Se rolar mesmo essa contratação, vai movimentar o noticiário por dias. Agora comenta aqui embaixo, você acha que o Vasco tá fazendo certo apostando em Everton Ribeiro? Ou preferia um nome mais jovem, mais dinâmico? Eu quero saber sua opinião, porque o debate tá quente e vai esquentar ainda mais se esse anúncio realmente sair. Até o próximo vídeo, galera, porque o futebol brasileiro não para de surpreender. E aqui a gente tá sempre de olho em tudo. Valeu! Trazemos notícias atualizadas do Vasco todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like. Para continuar recebendo notícias exclusivas, compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários. Isso é muito importante para o Vasco da Gama. Até o próximo vídeo!